Olá, bom dia, boa tarde, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre apesar de não estar olhando para vocês, com o imenso prazer que eu vos recebo. Estou já aqui ajeitando a página. E hoje para fazer um vídeo que pensei muito para fazer. Tenho dito nos últimos vídeos, não querendo ser uma pessoa negativa, daquele tipo de lamúria, mas nós temos que encarar os factos de frente, temos que encarar a vida de frente. E de uns 3 anos para cá eu tenho feito isso assim, com muita, como é que eu diria, com muita força. Às vezes até me pergunto de onde é que vem tanta força para eu estar encarando tudo isto. E o resumo desta história é o seguinte: eu tenho dito, e para quem não me conhece, está me conhecendo agora, eu sou humanitária com mais de 25 anos na carreira humanitária. 25 anos onde não é só papo, não é só chegar aqui, oi gente, eu sou Filomena Carreira, eu faço filantropia, eu sou altruísta aos extremos, papo furado. Não, eu sou uma pessoa que eu tenho mais de 25 anos como humanitária, eu realmente ajudo, e quando eu ajudo, não é só palavras, eu realmente vou para a prática, e quando infelizmente eu não posso ajudar, eu também chego e digo, olha, eu tentei, eu dei o meu melhor, mas infelizmente, por falta de parcerias, ou porque eu encontrei pela frente um governo corrupto que me cortou as pernas, eu infelizmente não pude te ajudar. Mas dou todas as provas documentais de que eu tentei. Dou todas as provas disso. Portanto, dentro daquilo que é as minhas possibilidades, eu faço. Agora, quando você está fora do país, né, e você depende de parcerias, depende de apoios, às vezes, dentro do governo, fica sempre mais difícil. Mas, mesmo assim, nada me impede de eu ir à luta, esteja eu na Conchichina, de tentar lutar por quem quer que seja, a partir do momento que eu acredite que vale a pena lutar por aquela pessoa, por aquele grupo ou por aquela população. Eu sou assim, vou continuar sendo assim e posso provar tudo aquilo que eu falo. Graças a Deus, esta tem sido a minha força, a minha meta, a minha forma de agir, e daí a ter esta cara de pau, esta forma de agir que deixa muitos nervosos, que alguns me chamam de traidora, outros dizem, você é muito atrevida, você fala à toa. O povo angolano tem essa mania, né? Você fala à toa? Não, eu não falo à toa. O grande problema é que hoje em dia, os honestos e aqueles que não têm dívidas para com o corrupto podem falar, mas parece que quando você é bom, quando você não tem dívidas, quando você está no caminho correto, essa é a grande verdade, você incomoda, você realmente incomoda, porque falar a verdade dói no tímpano, no ouvido do promíscuo. E é sobre exatamente isso que eu venho falar hoje, porque eu tenho lidado há mais de 25 anos com o mundo africano. Mundo esse que tem me tirado as calças, que tem me deixado extremamente decepcionada, extremamente triste, e eu de uma forma também um pouquinho burra, porque eu amo a África e eu tenho dito isso aqui, afinal é o meu continente, é a minha terra, e eu, por teimosia desse grande amor, persisto, insisto e sou teimosa em querer acreditar em muitos ditos humanos do continente africano. É um problema meu? É, talvez seja. Mas eu ainda acredito que dentro do continente africano, envolvendo países como Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e assim por diante, tem gente boa. E o que me leva a acreditar que tem gente boa é que eu tive grandes mestres desse mesmo continente. Por isso, eu não vou perder as esperanças, eu não vou dizer que desta panelinha
aonde eu encontro tanta porcaria, eu vou igualar e vou dizer, todos são uma porcaria. Não são, não são. Eu tive grandes exemplos. Se eu tive em Angola, se eu lutei pelos angolanos, se eu fiz tanta coisa dentro do meu país, foi graças à competência de grandes pessoas que eu encontrei. Porque se não fosse isso, eu realmente não teria hoje o que falar de pessoas ou de situações tão boas que me ergueram, que talvez até me tenham feito a mulher que eu acho que eu sou. Eu devo a esses homens, eu devo a essas pessoas que eu encontrei na minha jornada. Dizem que pessoas ficam, outras simplesmente passam e outras realmente te marcam. Eu acho que não só entraram pessoas na minha vida, como algumas entraram para ficar. Outras entraram para me marcar, tentar carimbar, mas hoje uma delas vai levar uma bela de uma carimbada, porque eu estou de saco cheio. Saco cheio. Aqui no meu canal, vocês sabem, quem não sabe, quem é novo, é só olhar, rolar aqui para baixo. Tem acho que mais ou menos 600 vídeos no meu canal. O que eu mais conto é a história de meus desentendimentos com embaixadores, com ministros, com pessoas que acham, os cor-de-rosas, como eu chamo, que por serem embaixadores, por serem ministros, por serem os famosos graúdos do dinheiro, podem pintar e bordar em cima de qualquer pessoa. E quando pegam uma branquinha pela frente, então aí querem pintar e bordar mesmo, né? Mudam uma série de posições e aí acham que são os donos de Angola, são os donos de Moçambique, são os donos da terra e cantam de galo e acham, não achem, tirem o chapéu, tirem o cabelo, não achem. Tenho falado isso para ministros, tenho falado isso para embaixadores, como foi o caso de Alberto Correia Neto, tenho falado isso para muitos homens, e uma das coisas que eu tenho falado é, não tenho medo de macho, não tenho medo de homem, tá para nascer um macho que ainda vai me assustar. E hoje eu tenho mais um para a coleção. Pensei muito para fazer esse vídeo, muito. Principalmente porque foram anos de convivência com esta pessoa. Anos de convivência. Até descobrir ainda por cima que o cara é cagão. A pior coisa que existe para mim é um homem que não é macho. É um homem que não honra as calças que veste. É um homem que realmente finge ser aquilo que nunca foi. Eu hoje estou explodindo de cabeça. Eu tenho um problema muito sério de enxaqueca crônica. Tudo isso a pessoa sabe. Mais um dia ia passar, porque da hora que eu comecei a planejar fazer o vídeo, eu fui adiando por causa da dor de cabeça. Eu falei, devem ser os diabinhos da parte da pessoa tentando me impedir. Não, hoje não vai passar. Eu vou fazer o vídeo. E tudo isso para dizer o seguinte, cansei. Eu sou escritora, já tive meu lado empresarial dentro de Angola, porque trabalhei muitos anos, na área de hotelaria e turismo como diretora, na área de hotelaria e turismo, mas acima de tudo, eu tenho mais de 25 anos como humanitária, além de ser escritora. E agora, influenciadora. Meu lado humanitário sempre prevaleceu. Em todas as funções que eu executei, o meu lado humanitário sempre foi o número 1, top, o show. Portanto, o que eu mais recebo são convites de trabalho para voltar ao meu continente africano, e principalmente Angola. Há alguns anos atrás, plural, anos atrás, primeiro eu conheci uma pessoa, obviamente, de Angola não, de África,
portanto um africano. Nasceu ali uma amizade. Na hora em que a pessoa se apresentou, disse de onde era, a que partido pertencia, eu não levei em conta o facto da pessoa ser de um partido político. Como eu já fiz com tantas pessoas que também eram do MPLA. Não levei em conta, não levei em consideração. Se eu soube sempre relevar o MPLA em tantas questões e encontrei pessoas boas, por que não considerar que, sendo esta pessoa, além de tudo, nem angolana era, estando num partido dentro do país dele, por que não poderia ser a mesma pessoa, uma pessoa boa? E assim foi se levando uma amizade durante uns bons anos. Na decorrência desta amizade, foram nascendo ideias, foram furfulhando ideias na cabeça desta pessoa, que foi vendo pelo meu histórico das minhas páginas, Facebook, Instagram e até YouTube, que eu era humanitária. E aí começaram as ideias de Filó, podemos fazer isso, Filó, podemos fazer aquilo, Filó, eu te admiro muito, Filó. Até que, há uns anos atrás, esta pessoa começou com ideias, então, de montar uma ONG com a Filomena Carreira. E a primeira ONG que queria montar era na época em que eu estava em Portugal. Cheguei a fazer um estudo de viabilidade em Portugal, para ser mais exato, em Lisboa. E isto envolveu até outras pessoas, sendo que uma das pessoas era da Ásia. Dali começaram uma série de questões a serem levantadas, na possibilidade desta pessoa em questão, que eu ainda não falei o nome, eu irei falar o nome, eu irei apresentar para vocês, já que a pessoa que eu estou falando é uma pessoa graúda, é uma pessoa conceituada, é uma pessoa requintada, é uma pessoa que merece ser apresentada a vocês. Esta pessoa me diz, então, não, nós precisamos ir a Lisboa. E quando diz nós, está se referindo a ele e a pessoa em questão da Ásia. Ok? Eu era menos importante esta história no ponto de vista dele. Porque é aquilo, cada um deve valorizar o seu taco, não é verdade? Eu tenho mais de 25 anos como humanitária, eu sou uma imagem pública, eu sei o meu valor. Sou humilde, sei me respeitar, mas também me faço respeitar, até a quem não sabe valorizar. Assim sendo, fiquei aguardando a possibilidade da visita deste senhor e de sua amiga, que viria da Ásia. Na decorrência da dita visita, começaram a surgir 1000 problemas, porque o passaporte da amiga Alone, que a senhora queria sair da Ásia, das Filipinas, Alone V. Obispo, pessoa esta que depois, passado um ano, não passou disto, venha me bloquear. E eu não entendi. E depois de uma certa decorrência, ela então me diz, não tenho mais condições de continuar a ser sua amiga. Por quê? Mas isto é um ano depois. Nesta decorrência de irem para Lisboa, porque nesta época eu morava em Lisboa, surgiram 1000 problemas. A pessoa tinha que sair das Filipinas, tinha que parar em Moçambique, porque não dava para fazer direto Filipinas-Lisboa. E eu só pensava, por quê? Eu tenho uma mente de detetive. Às vezes ela também erra, porque ela quer ser tão doce que chega a ser estúpida. Não, ela tinha que ir para o Moçambique, porque embaixada isso, embaixada aquilo. E na hora começou a ficar tão embolado para mim que eu só pensei, mas o que é que eu tenho a ver com isso? A amiga não é minha, a amiga é amiga do senhor, não é? E eles já se entendem, deve ter um porquê da senhora ter que sair das Filipinas, via Moçambique, então Lisboa, saem os dois, deve ser isso, né? Pensei eu. E assim foi. Bom,
O problema foi indo, passa um mês, passa 2 meses. Resumo da história, a viagem não aconteceu. Era um pá daqui, um pá dali, um pá daqui, um pá dali, e a viagem não aconteceu. E sempre com desculpas que conseguiam, sabe aquele cara e aquela pessoa que consegue te enrolar, consegue te dar o nó e ainda te faz uma gravata? Era assim. Passou um tempo, a situação foi esquecida e eu recebo então um e-mail dessa senhora me contando uma história do Arco da Velha que eu não acreditei, se queixando bravamente deste senhor, que este senhor teria passado a perna nela, que este senhor teria praticamente dado um golpe nela, que este senhor tinha aprontado com ela, porque estava tentando namorá-la, estava tentando fazer... Bom, vida particular de cada um não tem nada a ver com isso. Nada. Nem poderia eu provar se ele falava a verdade, se ela falava a verdade. Nem eu teria mesmo que provar nada ou questionar nada. Mas depois entra em detalhes profissionais. E aí eu achei estranho, aí eu me senti incomodada, porque eu falei, peraí, tá entrando em assuntos que... Até que ele veio falar comigo e eu questionei, eu falei, olha, desculpa, mas eu recebi um e-mail da Lone, e a Lone me fala sobre certos assuntos um pouco delicados. E, mal ou bem, nós estamos falando de assuntos profissionais, eu e você, me referindo a ele, e eu estou numa posição delicada, porque eu estou recebendo e-mails da Lone, que mal ou bem também está nesta programação, e eu não estou gostando do que eu estou ouvindo. E quando eu questiono isto, o senhor fica uma arara, o senhor fica muito bravo, porque essa mulher é louca, porque essa mulher é isso, porque essa mulher é aquilo. E ali houve a primeira briguinha, o primeiro desentendimento, onde ele tentou justificar por A mais B, mas, vírgula, reticências, sem provar nada. Portanto, o grande problema do africano, e de muita gente, e daí, aqui eu me sinto sempre, eu bato no peito quando eu falo isso, eu me sinto sempre forte quando eu faço um vídeo ou quando eu falo de alguém, é que eu gosto de dizer sempre, eu me documento das situações. Me documento. Quando ele começou a falar grosso, eu falei, bom, você pode me provar o que você está falando da Lone? A Lone é presidente de uma fundação nas Filipinas, e eu posso provar isso. A Lone é uma fundação que eu chamo de fundação, é instituição, onde mexe com crianças excepcionais, com crianças com vários tipos de problemas. A fundação dela, na minha opinião, daquilo tudo que eu vi, que eu conversei com ela, era lindíssimo o trabalho que ela fazia. Ela dava de comer, ela tratava daquelas crianças, ela mesma estava no campo, batalhando com o pessoal todo da fundação dela. Eu achava lindíssimo o trabalho dela. E, de repente, com essa briga que se deu, e que eu nunca soube direito o que aconteceu ali, ele acabou com a amizade e ali eu tive que escolher. A história ficou muito mal trabalhada. A Lone falou, filho, eu vou acabar com essa amizade com o senhor, e eu sinto muito, mas você também é amiga dele, eu vou me separar de vocês. E eu fiquei numa situação de bico, como se diz, não querendo acreditar muito em tudo aquilo que estava acontecendo, e fiquei neutra, tentei me manter neutra, e ela se afastou e me bloqueou. Hoje eu tenho assim um resquício daquilo que foi conversas do passado, que eu consigo ver ainda, mas eu não consigo mais entrar na página, ter acesso à página desta senhora que chama, eu deixo o nome dela aqui porque se alguém conseguir investigar a página dela, ela é das Filipinas, Alone V. Obispo, é o nome dela. Bom, e continuei dando um crédito a este senhor. A minha amizade com este senhor continuou. Continuei dando um crédito, continuei dando confiança, até pelo alto cargo que ele ocupava em Moçambique. Estou falando eu do senhor Donald, eu vou repetir o nome dele, Donald Tucídides. Este senhor
na época em que eu o conheci, era, portanto, cônsul moçambicano nessa região da Ásia. Cônsul moçambicano nessa região da Ásia, não é? Pois bem, óbvio que, sendo ele cônsul moçambicano dessa região da Ásia, ele pertence a que partido? Frelimo. Nunca questionei, nunca pus em pauta, porque aí eu teria que comparar ele a tantas outras pessoas boas que eu também conheci dentro do meu país, Angola, que eram do MPLA e que, infelizmente, sendo do MPLA, mas eram pessoas boas, como foi o caso de Oswaldo Serra Vandone. Então eu fiz esse termo de comparação e pensei, não é porque é Frelimo que a pessoa não pode ser boa. E ele tinha esse jeito carismático, tinha porque assim, como já parou, então estou pondo já no passado. Eu falei, não vou misturar, não vou agora, porque é Frelimo, dar essa atenção especial. Eu vou analisar como ser humano. E como ser humano, não tinha o que questionar. Com esse riscar de fósforo, nessa primeira situação, ali já deu uma... Sabe quando dá primeira riscada? Passei, deixei batido e fomos levando as nossas conversas online na base da amizade. A ideia da cabeça dele nunca saiu da ONG. A ONG que ele queria montar, a ONG que ele queria montar, e continuou na vida dele de cônsul. A questão de 1 ano e meio atrás, acho que 1 ano e meio atrás, ele voltou de novo com a história da ONG. Eu ainda estava em Portugal. E eu dei força para ele, falei, faça isso. Já tinha aquela ideia de Portugal, já tinha acabado, que eu falei para ele, Portugal, na minha opinião, não é território para isso. E naquilo que dependeria de mim, eu não ia dar continuidade a esse assunto. Eu falei, mas faça você, eu acho que você está num território bom, que na época Moçambique não estava oferecendo nada ainda do que está acontecendo, vamos dizer assim, né? Eu falei, o senhor tem muito mais condições do que eu, qualquer pessoa, o senhor dê abertura então à sua ONG. E o assunto parou por aí. Quando foi o ano passado, para ser mais exata, em dezembro, e não vou esquecer a data, em dezembro do ano passado, eu recebo um telefonema do senhor Donald Tocildas a dizer que teria aberto a sua organização não governamental. Óbvio que estava em início, né? Estava tratando de tudo, teria aberto a sua organização não governamental, que se chamaria, e daí para frente começaram de novo as conversas, que se chamaria For Good. For Good. Ok. E aí começaram as conversas. Quando ele me ligou, eu já estava no Brasil. Apesar dele ter estado em conversas comigo antes disso, porque foi na época em que eu estava já em programação de vir para o Brasil. Mas essa conversa de me convidar para vir a participar da For Good foi já eu estando no Brasil. Quando ele me convida para eu participar da For Good, uma organização intercontinental, eu recuso. Eu disse para ele, não quero. No meu WhatsApp, na área dele, está tudo lá escrito e com áudios, está tudo escrito. E eu falo, não quero. E explico para ele por quê. Então eu vou dar assim, uma pequena aula resumida para vocês. Quando a gente trabalha na área do terceiro setor, e o terceiro setor é este, ninguém aqui é Madre Teresa de Calcutá. Ninguém aqui trabalha de graça. Quando você tem um know-how, um conhecimento de tantos anos dentro da área humanitária, e uma organização te convida, como ele convidou, você vai pôr o teu know-how para trabalhar, você vai oferecer os teus conhecimentos para uma organização, você mesma vai trabalhar. Portanto, tudo isto exige trabalho. E o teu próprio horário de trabalho, a tua carga horária,
não é disponibilizada de graça. E como eu disse no início do vídeo, até pelo fato de eu ser humanitária e independente humanitária, eu também fui diretora hoteleira, portanto, eu tenho outras funções que eu posso exercer, é natural, a qualquer minuto, de eu poder dar uma virada na minha vida e de eu dizer, não, eu vou aceitar este ou vou aceitar aquele emprego. Portanto, no início eu recusei, no início eu disse, não quero. E ele me perguntava por quê, e eu dizia, não quero, e eu explicava. Portanto, no final de quase um mês de conversas, e eu dizendo não, 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 eu expus para ele as minhas condições. Eu falei, meu amigo, eu tenho 25 anos como humanitária. Eu não vou trabalhar numa organização se não for nas minhas condições. E eu sei por quê. Porque numa organização, todo mundo tem uma opinião. Todo mundo opina e no fundo não faz nada, porque às vezes é só fachada. Entra todo mundo para ganhar dinheiro, entra todo mundo para extorquir, porque a organização tem muito isso hoje em dia, muita organização de fachada e todo mundo entra e é uma verdadeira lava-jato. Mas trabalhar pelo lado humanitário, poucos trabalham ou quase nenhum trabalha. Eu estou entrando, estou recebendo um convite, porque no fundo é para eu ser humanitária, é para eu executar o trabalho humanitário, então tudo bem. As minhas condições são essas, assim, assim. Depois tudo muito bem conversado, muito bem conversado. Sim, senhor, sim, senhor. Eu falei, tudo bem, então você me manda um contrato. Não, não tem, tem que ser presencial. Ok, onde é o escritório central? Na Namíbia. Para isso, você vai ter que viajar para a Namíbia. Ok, eu vou. Nas condições em que eu expus, eu vou. E ficou acordado. A viagem seria inicialmente para outubro deste ano que passou. Não aconteceu. Foi mudado para novembro. Não aconteceu. Foi mudado para janeiro. Não aconteceu. Aí, neste espaço-tempo, eu ia ouvindo de novo, mil desculpas, mil desculpas, mil desculpas. Ele criou uma sala no WhatsApp de todo o grupo da Forgood. Aonde eu quero chegar com isto? Eu vou vos mostrar algumas imagens aqui e vou vos dizer também, porque isto seria como se fosse uma proposta de emprego que não deu certo e eu estivesse frustrada, não é? Não, não. Até porque são tantas as propostas que muitas vezes recebemos. A minha frustração não se dá por isso. A minha frustração se dá por estar lidando com um mentiroso, por estar lidando com uma pessoa que eu tenho, além de tudo, e deixar muito bem claro isso no vídeo, tenho provas. Eu vou mostrar algumas coisinhas aqui. De nada, isto é só aperitivo, porque todos os documentos que eu tenho e provas estão guardadas. Se precisar fazer um segundo vídeo, eu farei, tranquilamente. Desde WhatsApp, conversas tidas, áudios e os documentos que estão assinados, com o meu nominho lá bem registrado. Até aquele que foi para o cartório carimbar e autenticar. Posso mostrar tudo isso, tranquilamente. O que me deixa chateada é que nesta história toda de mais de um ano, entre tantas conversas, e onde a cada dia ia surgindo uma nova desculpa, uma desculpa atrás da outra, uma desculpa atrás da outra, uma desculpa atrás da outra, este senhor, neste espaço-tempo, deixou de ser cônsul, pediu nem as cartas, né? Ele entregou a pasta, vamos dizer assim, já na época em que começaram a acontecer as confusões em Moçambique, e aceitou o cargo de embaixador da paz das Nações Unidas. Portanto, além de ele ser presidente da Forgood, esta organização na qual ele me convida, ele é embaixador da paz das Nações Unidas. Portanto, na decorrência
na decorrência deste ano, em que essa viagem foi adiada, foi adiada, foi adiada. E, obviamente, eu, que sou uma pessoa que pergunto mesmo, eu fico em cima, porque político, para mim, é uma pessoa que a gente tem que... E se é amigo, então pior na minha mão. Eu pergunto mesmo, eu vou em cima. E ele sabe disso. Além de eu fazer as perguntas habituais de por que a viagem não aconteceu, por que isso, por que aquilo, por que... As pessoas não gostam que a gente faça perguntas. As pessoas não aceitam. O diálogo na boca dessas pessoas só pode acontecer se for amigável, ou então se for para falar bobagem, como você tá linda, aí eu vi uma foto sua, você tava maravilhosa, se for para falar merda, vocês entenderam? Quando você contesta, quando você enfrenta, quando você bate de frente com um político, aí o assunto se torna desagradável. Deixar claro que antes de fazer este vídeo eu conversei com um advogado. Portanto, eu não estou com medo nenhum do senhor Donald Tucídides, que se diz, e eu afirmo, se diz embaixador da paz das Nações Unidas. E se diz também presidente da For Good, a quem eu mandei uma carta de despedida e não houve retorno da mesma, porque nem isso, não houve nem compostura, não é verdade? Não houve nem compostura. Bom, eu vou vos mostrar aqui uns vídeos e uma carta que eu escrevi para o Papa, porque em janeiro, quando teria que ir para a Namíbia, porque o escritório central da For Good, ele diz, ser na Namíbia. Eu não estive lá, portanto não posso comprovar. Então, ele diz, olha, Filó, a viagem não pode acontecer em janeiro, porque, infelizmente, não é, por um lado, eu fui chamado, eu e algumas outras pessoas, para ir até ao Vaticano, não é? E eu não vou perder esta oportunidade, porque ele foi chamado como embaixador da paz. Então eu fui chamado, eu não posso perder esta oportunidade, e assim, espero que você entenda. Óbvio que eu fiquei quieta, né, em respeito ao senhor, e aí ele emenda, mete uma primeira e fala, você não se importaria de escrever uma carta para mim, em nome da For Good, obviamente, põe lá o teu nome, comprovando o teu nome, tu és a diretora da área do continente africano, e em nome da For Good, para eu entregar ao Papa. O que eu quero deixar claro é, depois de ter feito um acordo com este senhor, primeiro recusei muito, depois aceitei a proposta porque eu ia trabalhar pelo meu continente africano. Eu deixei claro o seguinte para ele, ao estar aceitando a sua proposta, eu vou estar recusando toda e qualquer outra proposta, ou de organização, ou de trabalho, ou do que quer que seja, e vou começar a trabalhar para o senhor. E neste processo, eu comecei a trabalhar para o senhor Donald Tucídides. Eu envolvi 3 projetos. Eu criei projetos e eu envolvi um dos projetos de Angola, que é da organização Terra Mãe, de minagem. Eu tenho o projeto na minha mão. Eu tenho um vídeo de um dos representantes do Terra Mãe fazendo um vídeo para apresentação à organização For Good. Eu fiz mais 2 projetos. Quando você tem competência, quando você tem respeito por aquilo que você... A gente aqui no Brasil usa um termo que é pela camisola, pela camisa que você veste, e você começa a ser competente desde o primeiro dia, você começa a trabalhar. Independente do acordo que você fechou e que vai se cumprir lá na frente. Mas esse lá na frente tem que acontecer.
Esse lá na frente não é fazer o que os cor-de-rosas da vida, esses filhas daquela fazem, de ir te levando com a barriga, ou então dizerem para ti, olha, manda o projeto para a gente ver. E a gente sabe que esse manda o projeto para a gente ver é para te roubarem as ideias, como fizeram a vida inteira comigo. E depois, nesta transcorrência de tempo, mandam documentos e mais documentos. Olha, Filó, assina. Olha, todo mundo está assinando. Olha, Filó, assina. E a tua assinatura também está indo. Foi registrada em cartório e está indo. E você não sabe para onde está indo a tua assinatura. Mas neste espaço-tempo, quando você desenvolve projetos, você está botando muita gente para trabalhar para ti. E você está falando da For Good. A mesma For Good que depois, na maior cara de pau, deslavadamente, te dá desculpas farrapadas e só manda passear se não piscar de olhos. E não tem consideração nem pelo que tu estás fazendo, nem pelo que tu fizeste, nem pelas pessoas envolvidas, nem por nada, nem por ninguém. Não estão nem aí. E depois, são primitivos assim, que não querem ser mal falados. Teve outro empresário, que eu não vou dar o nome dele, só para não queimar o filme dele, porque ele está aqui no Brasil, que me procurou, uma pessoa que já me ajudou no passado com angolanos, que passavam apertos em Angola, que me procurou, que sabendo que eu estava na For Good, disse, Filó, eu gostaria de falar com a senhora, porque eu queria, de repente, fazer uma parceria com a For Good. E eu apresentei a este Donald Tocildas. Atrás deste senhor, meu amigo, empresário brasileiro, tinha uma representação indiana muito forte. O senhor Donald Tocildas pediu documentos a este meu amigo. Este meu amigo deu. Até hoje não foi devolvido. E até hoje não se sabe nada. Resumo, até hoje o meu amigo não me deu mais sinal de vida. Eu me queimei com meu amigo. Quando eu questionei o senhor Donald Tocildas, ele botou um monte de ponto de interrogação, interrogaçõezinhas, como se eu estivesse falando a maior bobagem do mundo. Quando a gente fala com malandro, é isso que dá. Agora, não bastasse a história, não é? Isso é para eu não me perder. Ele é, então, embaixador da paz. E foi na época em que a confusão começou em Moçambique que ele pede a saída dele do governo da Frelimo. Ele pede, ele fica com o fiofozinho dele apertado, com medo. E eu começo a achar estranho. Tá com medo de quê? Ah, não, eu acho melhor sair. Você não acha? Eu falei, bom, o senhor é que sabe, mas se o senhor quer comandar uma organização, eu vi pelo lado profissional. Então, de repente, é melhor sair. E ele sai. E assume, então, o cargo de embaixador da paz. Coincidentemente ou não, exatamente em dezembro, 28 de dezembro, ele diz que os manifestantes de Venâncio Mondlane tentam assaltar a casa dele. E eram 7 homens armados. E liga para mim desesperado. E ali temos, assim, de novo, uma pequena confusãozinha. Eu falo, não foram os homens de Venâncio Mondlane. Ah, eu acho que foram. Eu estou olhando para cima porque eu estou preocupada com o tempo aqui. Não foram os homens de Venâncio Mondlane. Ah, eu acho que foram. E é neste momento que eu começo a descobrir que a ligação dele com a Frelimo nunca desligou. Ah, porque eu vou procurar o meu amigo Daniel Chapo. Eu falei, como é que é? Então você está me pedindo ajuda para eu procurar Venâncio Mondlane para te dar cobertura e ao mesmo tempo você vai procurar Daniel Chapo. Qual é a sua? Ah, porque eu preciso de proteção, porque eu tive que pular o muro para ir para a casa do vizinho, porque eles entraram na minha casa, eles me levaram o computador, me levaram o telefone, me levaram tudo. Ele já queria até fugir para a Itália. Estamos falando do embaixador da paz, o embaixador
moçambicano, um homem que não está fazendo nada pelo seu país. E eu perguntei para ele, naquela época, escuta, me diga uma coisa, eu sou angolana, eu estou lutando pelo seu país, eu estou defendendo não só a Venâncio Mondlane, que eu considero como um amigo, como o povo moçambicano, seu povo, e você está fazendo o quê? A minha obrigação não é essa. A minha obrigação é ser um interlocutor, uma pessoa que tenta negociar a paz a nível econômico. Agora, me envolver com o povo, isso não é minha obrigação. Aí eu tentei dar uma aula pro cara. Eu falei, você é embaixador da paz, Donald. Você tem que sim se envolver. E em nome da paz e como embaixador da paz, fazer a sua parte. E o que você está fazendo? E ele, mais uma vez, deu a entender exatamente isso. E a pergunta que eu faço para vocês moçambicanos é exatamente essa. O que ele está fazendo por Moçambique? Eu vou vos mostrar a página dele, agora os vídeos, porque já estamos com 40 minutos, eu tenho medo que caia. Se cair, por favor, vejam o segundo vídeo, tá bom? Vamos lá. Essa é a carta que eu escrevi, tá aqui. Tá vendo? Vossa Santidade, Papa. Tá aqui a carta. Eu não vou ficar lendo tudo. Mas esta foi a carta que eu escrevi. Eu passei aqui para o computador. Não tá aberto ao público. Depois eu vou... Tá vendo o nome aqui embaixo? Tá aqui. Bom, deixa eu tirar daqui agora. Presidente, o senhor Donald, portanto isto representando a For Good. Aqui está o símbolo da For Good e aqui o vídeo da For Good. Agora eu vou vos mostrar. Agora só falta, só um minutinho. Deixa eu virar pra cá, que eu não sei o que tá acontecendo aqui. E eu tô preocupada com o tempo, né? Porque o tempo aqui... Deixa eu só procurar. Agora eu vou vos mostrar a página do senhor para vocês saberem quem é a pessoa. Tá aqui ele. Só um minuto. Este é Dom Tocildas. Na página ele se apresenta como Dom Tocildas, mas é Donald Tocildas. Vocês veem que ele não tem nem na página, na parte de cima, uma imagem, como seria o caso, ser a imagem, no caso da representação For Good, né? Aí quando vocês veem aqui embaixo, tá aqui, ó. Embaixador da Paz, né? Do Comitê da Paz, For Good, né? Tá aqui os dados dele. Vive em Maputo, de Quilimane, né? Primeiro comentário dele aqui: patético, irracional, absurdo, provocativo e ofensivo, porque ele não suporta o Donald Trump. Não sei se essa é a piscina pela qual ele passou e foi para a casa do vizinho, mas ele sempre vivia muito bem. Portanto, eu tenho o endereço da casa dele, eu tenho tudo. Casa essa que diz que hoje, ou até há bem pouco tempo, tinha a cobertura, vamos dizer assim, a segurança das forças especiais, e tudo isso eu tenho gravado, tudo isso eu tenho por escrito, portanto, o que não me faltam são provas de uma pessoa, que hoje eu fiz questão de entregar aqui na página e no canal, porque a grande pergunta que eu deixo a todos vocês é isto que Moçambique tem? Uma pessoa que luta, um embaixador da paz, que mora no vosso país. Uma pessoa que promete mundos e fundos em nome da paz. O que nós hoje mais precisamos no mundo, é exatamente disso. Pessoas que lutem por nós. Pessoas que realmente deem a vida por nós. Vocês têm Venâncio Mondlane.
Ele tá, o Venâncio está aqui, ó, na página dele. Tá vendo? Venâncio está aqui. Portanto, todo cuidado é pouco e avisos foram dados. Mediante tudo isso, e aonde houve, portanto, uma situação muito desagradável comigo, e eu vi e percebi as atitudes de alguém que não respeita nem o continente africano, que não respeita nem as pessoas que o rodearam, que não respeita nem aqueles que se dedicaram. E ele simplesmente, eu não vou fazer o gesto que fica muito feio, né? A gente faz até com o braço, pois é o famoso manguito. Depois, estes homens querem ser respeitados ao mundo. Aí vem o Donald Trump, que vocês viram o comentário que ele fez, e diz, os africanos não entram mais nos Estados Unidos. Os africanos... Aí eles ficam ofendidos. Como pode ficar ofendido se eu sou exemplo vivo daquilo que eu passei? Eu, naquele primeiro caso com a Loni, eu já deveria ter ficado antenada. Quando ela me disse, ele me roubou, ele fez, ele aconteceu, eu já deveria ter ficado antenada. Mas não, eu dei uma segunda chance. Eu não quis acreditar que o meu amigo, um cônsul, uma pessoa que eu tinha em alta estima, pudesse fazer isso com uma mulher. E, no entanto, eu não tinha realmente o que falar da pessoa física, mas eu dei uma segunda chance. E, no entanto, me dei mal também. Me dei mal porque eu acreditei em mais uma pessoa. Foram várias e várias as pessoas que eu acreditei no meu continente africano. Se hoje eu estou uma pessoa mais dura, se hoje eu não dou tanto crédito a João Lourenço, a Felipe News, a Daniel Chapo, a homens como Dom Tucídides, é porque corrupto na minha mão não tem vez. Este foi um que eu dei bastante crédito, este foi um que eu quis acreditar, este foi um que eu aceitei o convite, impus condições, assinei documentos, mandei uma carta de despedida e falei que esta carta foi até para a salinha do WhatsApp da Forgood, deixei claro que a minha assinatura e a minha imagem, por eu ser uma pessoa pública, não sejam usados, porque senão eu vou processar o senhor. Por quê? Porque todo cuidado é pouco nos dias de hoje. Eu falo isso porque o que eu mais fiz foi lidar com corruptos africanos. Então eu não tinha como também não estar aqui expondo isso hoje no canal, porque isto é normal no continente africano. Se fazer com a maior tranquilidade, como se come uma linguiça, ou então um doce qualquer. E eu estou cansada disso. Eu estou cansada. E o que mais me irrita é que estas pessoas falam, depois que fazem a merda acontecer, com uma naturalidade em cima do teu cadáver, com uma naturalidade, como se nada tivesse acontecido. Você é que está prejudicando elas. Não são elas que te prejudicaram. Não foram elas que pararam com um ano da tua vida, nem que roubaram, nem estão roubando teus projetos, ou que simplesmente ferraram contigo em relação a tanta gente. Não. Foi você que prejudicou. É você que está prejudicando a imagem das pessoas. Não. Esse tempo de cor-de-rosa, querer pintar e bordar em cima de mim, já foi. E a melhor coisa é quando você demonstra que você não tem medo e que você sabe se defender. Então, pessoas como estas, eu traço e aguardo que você seja macho para vir me enfrentar. Passar muito bem até o próximo vídeo. Deixando claro, os documentos estão bem guardadinhos e eu posso mostrar. Passar muito bem até o próximo vídeo.